Muito bem, pessoal. Agora que a gente já praticou bastante, lembro para vocês acessarem lá o meu repositório no GitHub, que tem os exercícios todos lá que eu vou deixar aqui para vocês irem praticando. Mas visto que a gente já entendeu um pouco sobre variáveis, é importante a gente lembrar quais são os tipos de dados em Python, né? Então, nós temos os numéricos, que são os integers, o float, que é o ponto flutuante, que é aquele decimal, e o complexo, que é aquele que envolve números complexos do tipo n mais, por exemplo, m vezes i, que é o número complexo. Mas aqui é em matemática mais complexa, mas por enquanto vamos focar nesses dois, no integer e no float. Nós temos o booleano, que é aquele famoso verdadeiro falso, né? que é um indicativo. Uma sequência, lembra que a gente falou que o string é uma cadeia? Ele é uma sequência de letras. Mas nós temos outros tipos de sequência de outros objetos, que não somente letras, como uma lista de objetos, que podem ser variáveis, podem ser números, e uma tupla, que é um tipo especial de listas em Python, em que você mantém objetos de maneira fixa. Tá? Nós temos o dicionário, que serve para mapeamento, para você associar duas ou três características particulares de um objeto. E você tem os sets, que são os conjuntos, que se dividem em sets e frozen sets, que são conjuntos também com a característica muito parecida com a da tupla, dos tuples. Vamos ver isso na prática. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente quer saber são os data types em Python. Então, vamos praticar alguns data types aqui para vocês entenderem. Então, quando eu armazeno uma variável, ela por si só já vai fazer uma leitura e vai entender do que se trata. Então, por exemplo, se eu coloco aqui do tipo string, o que seria string? São sequências de caracteres. E como que funciona essas sequências de caracteres? A gente vai sempre delimitá-las por aspas simples ou aspas duplas. Vamos ver elas em ação, tá? Como que a gente poderia usar? Lembrando que as strings, elas podem ser concatenadas com o operador mais. O que seria concatenar? É você juntar. Vamos ver um exemplo aqui, por exemplo. Digamos que eu salve um nome, uma variável nome chamada João, e uma variável sobrenome chamada Silva. E aí eu quero criar uma nova variável, a variável nome completo. Aí eu vou concatenar, ou seja, vou usar o operador mais. Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o nome, que era o primeiro, e o sobrenome. Agora, se eu juntasse os dois, só nome e sobrenome, quando eu executar lá no meu terminal, o que vai aparecer aqui embaixo? Olha só, deixa eu limpar aqui. O que vai acontecer aqui embaixo? Ele vai aparecer o nome. Opa, mas eu também esqueci também de pedir para o terminal rodar o nome completo, né? Então, print nome completo. Olha só, eu armazenei a variável nome, a variável sobrenome, criei uma nova variável formada pela concatenação, usando o operador mais do nome com o sobrenome. Quando eu peço para executar, fazer um print, olha só, o que eu tenho? João Silva. Mas olha o que aconteceu. Eles estão juntos. Eu preciso que eles estejam separados. Então a gente concatena uma string vazia, na verdade, com um espaçozinho, olha, aspas, e eu dou um espaço. Com isso eu consigo ter o nome e o sobrenome. Obviamente preciso concatenar com o próximo. Então eu estou concatenando aqui três objetos: o nome, esse espaço em branco, mais o sobrenome. Agora, quando eu rodar no terminal, vai sair certinho, João Silva. Muito bem. Então aqui eu já consigo entender como que funciona a string, que ela é sempre, eu poderia salvar com aspas simples também, não tem problema nenhum, tá certo? Pois bem, então a gente aqui já sabe um primeiro tipo de data type, que é o data type do tipo string, né? Como a gente acabou de trabalhar aqui. Agora, quais seriam um outro data type que existe? O outro que a gente trabalhou foi o numérico, né? Igual tem aqui, ó, são os números, tá? Então, quais são os caracteres de números que existem? Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos chamar aqui os chamados, tá? Integers, que são outros tipos específicos. A gente chama de, vou até botar aqui também, inteiro. Bem lá, quais são as características, então,
dos integers, ou dos inteiros. Usam números inteiros, ou seja, números que não são quebrados com vírgula, decimais, essas coisas. Um exemplo aí prático, né? Idade, 25 anos. Tá? Então, se eu quiser pedir para imprimir a idade, ele vai me entregar esse número aqui. Eu consigo concatenar strings com dados numéricos, como integer? Consigo. Consigo, inclusive, fazer operações. Digamos que eu queira fazer uma operação específica. Então, eu consigo também fazer até multiplicações. Obviamente não faz muito sentido, mas se eu quisesse imprimir, tá, a idade vezes por exemplo, a idade vezes 3. Quando eu pedir para executar, ele vai executar o nome completo primeiro e executou a operação aqui, ó, idade vezes 3. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, que ano que a pessoa nasceu com base na idade dela, como que a gente faria? Então, vamos lá, ó. Quero saber a data de nascimento com base na idade da pessoa. Obviamente tem um erro aqui, porque a gente sabe, tem um pequeno problema aí, que é o fato de a gente, quando está trabalhando com idade, né, a pessoa faz o aniversário no mês e às vezes isso, vamos supor que todo mundo faz aniversário no 1º de janeiro. Porque se a pessoa faz aniversário em dezembro, não adianta eu subtrair, né? Mas vamos supor que a pessoa faz aniversário. Então, vou criar uma variável chamada ano atual e vou chamar ela de 2024. E vou criar uma outra chamada ano de nascimento. Eu até escrevi atual, né? Ano atual. E vou criar uma outra chamada ano de nascimento. Ano, nascimento, que vai ser resultado do quê? Do ano atual, que é 2024, menos a idade da pessoa. Então, a pessoa que tem 25 anos, o ano de nascimento dela vai ser o quê? O ano de nascimento dela vai ser 2024, que é o ano atual, menos a idade de 25. Vamos então imprimir, print, o ano de nascimento. Vamos ver o que sai? Uma pessoa que tem 25 anos. Quando eu executar, ele vai dizer, imprimir o João Silva que estava lá em cima, e a pessoa tem 25, então ela nasceu em 1999. Então perceba que a gente consegue fazer operações, inclusive com strings também, né? Eu posso fazer também operações com strings. Ok? Então vamos seguir e ver outros tipos de dados, como também o booleano. Vamos lá, criar o booleano. Lembrando que, aliás, antes do booleano, vamos trabalhar com os floats, que são os pontos flutuantes, que basicamente são os números decimais, né, galera? Então, a altura, digamos, seja 1,75 m, então é um tipo de float, um tipo de ponto flutuante. Agora, vamos pegar e trabalhar agora o booleano, tá? Que basicamente é o quê? Valor lógico, verdadeiro ou falso, tá? Então, ou é verdadeiro ou ele é falso. Vamos tentar entender para que ele serve. Basicamente para controle de fluxo. Digamos que eu quero fazer um site que é um site de apostas, então ele é proibido para menores de 18 anos. Então, se a pessoa tem 18 anos ou mais, então eu permito ele acessar a página. Se ele não tem, eu não permito ele acessar esta página desse cassino online. Então, eu tenho um controle de fluxo em cima disso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse nosso tipo de dado aqui e vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste se a pessoa é maior de idade ou não. Então, vamos colocar aqui, ó, maior de idade. Ele vai ser maior de idade se a idade dele for maior ou igual a 18. Então, se eu pedir um print maior de idade, tá? Ele vai entender ali, ó, qual que é a idade do nosso amigo aqui. Ele tem 25 anos, então é para dar o quê? Verdadeiro. Então, vamos ver, quando ele rodou, nasceu em 1999, então ele é true, ou seja, verdadeiro, ele é maior de idade. Mas digamos que a idade não seja 25, que a idade dele seja 20. Ou melhor, vamos colocar 16 anos. Então, quando eu executar o código, veja que ele nasceu em 2008
e não é maior de idade, é false. Então já minha estrutura de controle deu false. Então existem outras estruturas aí, né, do ponto de vista do tipo de dado, como a gente viu ali, aqui, né, as sequências do tipo lista, tupla, dicionário, mas por enquanto é matéria para a próxima aula. Para essa aula, o foco são os números e essas estruturas de controle booleano. Beleza? Então não deixe de fazer o exercício número 2 lá no meu repositório. Grande abraço, até a próxima aula.